acho que assim, Sim, uma das primeiras coisas que a gente precisaria estar estabelecendo aqui, né, realmente, qual é o objetivo desse grupo, né? Esse grupo foi exato, exato. formado, qual é o objetivo que ele tem para colaborar com o projeto de comunicação da Vale Verde e para colaborar com a comunicação do comitê, né? Exato. Então, Eu até fiz um é, scriptzinho aqui, que eu achei que teriam mais pessoas aqui para explicar. Bom que estamos nós todos aqui, nós que estamos aqui já sabemos exatamente o que é o grupo. Mas eu escrevi aqui: o foco do GTCom é a capacitação, comunicação, mobilização social e educação ambiental. Esse é o foco do nosso grupo. E a gente tem como pauta desse grupo, que é a melhoria dos produtos, conteúdo do projeto, maiores e melhores resultados, atingir o objetivo do projeto e os planos de comunicação e capacitação. Vamos limitar esse grupo a isso. E perfeito. esse Eu, material é que a gente vai levar para a Câmara Técnica, para deliberar e para aprovar. Essa é a isso. ideia desse grupo, Isso, ok? então, na verdade, esse grupo, ele faz propostas, né? Esse grupo, Exato, ele não delibera, a gente não pode exato. decidir coisas, podemos fechar aqui uma decisão no grupo, e aí, por exemplo, vai ter uma próxima reunião agora da CETETIM, né? Dia 11, me parece, que é a próxima, 11 de novembro, eu acho, é a próxima reunião da CETETIM. Então, se a gente hoje também já tiver algumas propostas que a gente feche, a gente pode pedir para pôr na pauta da reunião da CETETIM, na próxima reunião, para dar encaminhamento. Aí a gente começa a compartilhar com os outros membros, né, que não estão participando aqui do grupo de trabalho, né? E acho assim que a gente poderia começar, Nathalie, a Adriana também e Jacques, a gente poderia começar assim, como a Nathalie falou. Eu acho que o primeiro objetivo que nós poderíamos começar a conversar, a debater, vamos fazer aqui né, uma tempestade cerebral, né? Seria como melhorar a comunicação nos produtos que a gente tem hoje, nos canais, na verdade, nos canais de comunicação que a gente tem hoje. Então, a minha proposta seria a gente falar assim: vamos conversar um pouco sobre o site. E aí, sobre o site, a gente conversa um pouco para ver qual é o propósito que a gente quer realmente do site, né? Porque, olha só, gente, cada canal digital ele tem um certo sentido, cada canal digital tem um certo tipo de conteúdo diferente, né? É, Deixa eu só interromper um pouquinho. por É o favor. seguinte, eu posso dar aqui uma visão macro de tudo que eu pensei e depois a gente vai se pegando só para vocês entrarem na mesma linha de raciocínio que a minha, porque eu já fiz um apanhado aqui do Claro, que a gente claro. precisa para esse grupo, o que é necessário para esse grupo. Então, eu já fiz uma visão macro de tudo que a gente vai precisar. E depois a gente vai de pontos a pontos. Primeiro, eu queria agradecer a Adriana. A Adriana mandou para mim o programa de comunicação do Litoral Norte e do PCJ. Eu e a Adriana tivemos a oportunidade de conversar num evento que teve aqui em São José, e ela é uma pessoa muito inteirada dentro das câmaras técnicas de educação ambiental, e a gente conversou bastante, trocamos muita experiência, ela me ensinou muita coisa, me passou muitas dicas. Obrigada, Adriana. E ela me mandou esse Imagina. material, eu vou ler esse material, ainda não li ele inteiro, porque é bastante coisa, mas eu vou ler. E eu também, junto com isso, eu conversei de forma informal, nada formal, nada documentado, só mesmo a título de dúvidas e de aprendizado, com o Alan. O Alan, ele é coordenador da CETEA do CRH. E no Incob nós tivemos uma reunião, né? A Adriana estava lá junto comigo, inclusive, e ele, ao final da nossa oficina, ele falou: quem tiver dúvidas em qualquer coisa, entre em contato comigo, deixou todos os contatos. Assim eu fiz. Falei, Alan, por favor, eu tenho aqui um projeto de comunicação e eu quero que você, com uma visão de fora, com a experiência que você tem, me auxilie. E aí a gente foi batendo termos de referência
e eu peguei a apresentação do Paulino da última reunião que a gente teve com os dados e a gente foi conversando. Vou deixar aqui que eu fiquei muito contente com a conversa que eu tive com ele, porque ele não falou tão mal do nosso projeto como eu tenho escutado há muito tempo. Inclusive, eu ouvi do Alan, que eu fiquei muito contente, de referência, é muito bom. Eu já tinha tanta ideia. Travou. O pessoal Travou, né? Eu acho. travou. É. Agora voltou. Peraí, vamos ver se ela volta. Que coisa. Nathalie, cortou aí, volta aí, dá um Voltei, rewind aí. mas voltou, Vai. agora vocês me ouvem Não, bem? você falou que você estava contando que você mostrou a Aí eu apresentação para cheguei para o ele. Alan, já E partindo que do ele achou princípio muito boa. que o nosso termo de referência era ruim. E aí a gente foi batendo ali, ele falou assim: não, o termo de referência de vocês é muito bom, é completo. Inclusive, ele tem muito a melhorar mesmo, mas ele é completo. E por ele ser completo, ele foi aprovado pelo vidro. Se ele fosse um termo ruim, ele não seria aprovado. Aí eu fiquei até um pouco mais contente. E ali, ele me explicou uma coisa, Renato, Jacques e Adriana, que eu nunca me atentei e realmente faz sentido. Temos dentro do projeto produto a ser entregue e produto a ser produzido. Então, assim, o que a gente precisa entregar, por isso que eu te cortei, Renato, o que tem no termo de referência que a gente falou que nós íamos entregar é o sítio eletrônico e ou páginas públicas em rede social. Isso eu tenho que entregar. Esse é o produto que a gente está prometendo entregar. Plano de comunicação aprovado e revisado. E tem também um outro produto que é implementação do plano de comunicação, devendo ser publicado no relatório anual de atividades do comitê, devidamente aprovado. Isso foi uma coisa que eu não soube responder. Renato, Jacques, vocês sabem o que é esse relatório anual de atividades do comitê? Ele me perguntou e eu não soube falar. Tem essa publicação? O que é esse relatório de atividades? Isso ele me perguntou, eu não soube responder. E eu falei para ele que iríamos ter uma reunião do grupo de trabalho e que eu ia trazer essa dúvida porque eu não sabia responder. Aí, outra coisa que ele falou que me deixou um pouco mais confortável. Temos um público-alvo a atingir, que é o público interno, que é a Secretaria Executiva, membros e suplentes. Isso o Renato sempre bateu, falei para ele. E o nosso público externo, que é a sociedade civil, usuário de água, setor hídrico, órgãos públicos. Não adianta de nada eu ter um Instagram com 10 mil pessoas e lá nessas 10 mil pessoas ser músico, ser. Entendeu? Não ser nenhum desse público. Eu não atingi. Se eu tenho no Então, Instagram 1 milhão de pessoas, mas não é nenhum meu público-alvo, eu não atingi. então, gente, olha só, E Nathalie, aí ele falou da quando. questão dos produtos a produzido. O produto produzido, eu tenho que me basear no que eu me propus a produzir e a minha meta. Porque lá nos nossos produtos a gente colocou ação e meta. Aí até Foi. eu tenho aqui o produto 3, que são os canais digitais. No mês 1, em abril de 2025, ele tinha um alcance de 5 mil e pouco. No mês 5, que é o mês de agosto, ele teve um alcance de 7 mil. Teve um aumento de 2.222 alcance, ou seja, eu cumpri minha meta. A Isso, meta, esse produto é ser produzido. Então, eu tenho que seguir a ação que eu disse que ia fazer, e a ação eu tenho que ver se a meta foi atingida. Isso. O que eu tenho que entregar é o site, redes sociais, plano de comunicação e implementação do plano publicado no relatório de atividade do comitê. Aí então, até quis explanar aqui tudo para vocês, só para vocês entenderem e estar no mesmo processo que eu, entendeu? perfeito, Nathalie, porque eu, na verdade, eu tenho esse entendimento desde sempre, né? Quando falou do público-alvo, tem mesmo, Renato, que eu já vi você falando isso várias Não, vezes, várias. inclusive, vejam bem, gente, inclusive, vejam bem. Se você olhar o plano de comunicação atual, que é o plano modelo, certo? Que todos os comitês usam, porque tem o modelo.
Item um, apresentação, introdução, item 2, item 3, item 4. Isso é um modelo, como a gente conversou na reunião passada da CETETIM, e é importante seguir esse modelo porque o Estado depois consegue também, a CETEA, olhar de forma mais homogênea o trabalho dos comitês, né? Se você olhar o plano de comunicação atual, lá tem uma tabela justamente que define qual é o público-alvo e qual é o canal que tem que ser usado para atingir aquele público-alvo e qual é o tipo de mensagem ou de comunicação ou o que que você pretende com aquele canal e aquele público-alvo. Porque é exatamente essa discussão, não é? E aí entra, Nathalie, a posição assim. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou esse ano, depois de retomar o Instagram, nós começamos o Instagram com 40, 30, 40, 50 pessoas, tá certo? Passado alguns meses, a gente está com mais de 1.400 ou 1.500, 1.200, 1.400 seguidores, né? Aí houve um questionamento na última reunião do CTTIM sobre, peraí, o importante não é ter seguidores, o importante é a interação. Eu discordo. Eu discordo, porque primeiro você tem que ter seguidores. Para você ter seguidores, é porque de alguma maneira eles se interessaram pelo seu conteúdo e estão te seguindo, tá certo? Agora, o que, que é possível pelo canal Instagram? Isso que nós temos que entender quando a gente sempre debate assim. O comitê, ele tem que ter uma comunicação, seja interna e seja externa. Ok. Mas o que, que realmente o comitê pretende comunicar? Quando você olhar o público interno, é aquela estruturação da comunicação de trabalho. É o e-mail dos membros da plenária, o e-mail dos membros da Câmara Técnica, é comunicação interna. Quando a gente for para a comunicação externa, dependendo do tipo do público que a gente quer atingir, a gente tem que debater muito bem qual é o conteúdo para esse público, tá certo? Não é? E qual é o canal que nós vamos usar para chegar nesse público aí. Então, por exemplo, se eu quero me comunicar, vou dar um exemplo, se eu quero me comunicar com entidades, eu quero sempre mandar, por exemplo, notícia ou informativo para entidades. Entidades, eu estou falando, quero mandar para a SP Águas, quero mandar para o Comitê do Grande, quero mandar para a CETESB, ou seja, para me comunicar com entidades, a gente não vai se comunicar pelo Instagram, né? Não é o Instagram que comunica com entidades, é e-mail, é mais formal, é e-mail. Você não vai ficar mandando TikTok ou YouTube para a CETESB. E qual é o tipo de informação que eu quero passar para essas entidades? Aí é o conteúdo dessa comunicação. Eu quero demonstrar que o comitê está planejando, eu tenho boas notícias para contar, práticas e tal. Então, eu separei aí um público-alvo, eu preciso formar um cadastro de e-mails desse público-alvo, não é? E para esse público-alvo, a gente tem que decidir qual é o conteúdo, não é? Então, é diferente de eu falar assim, bom, vejam bem, minha opinião aqui como pessoa, né? Eu ando com o celular, infelizmente, ele está grudado na minha mão o tempo Também, todo. Eu eu acho que isso é também. uma prática de todo mundo, não é? Perguntando para vocês, vocês não ficam ligados no celular, no WhatsApp? Não é o canal que mais você presta atenção no WhatsApp, né? Então, só que aí, quando eu estou falando de WhatsApp, é praticamente o WhatsApp de pessoas e não de entidades. Você não está pelo WhatsApp nesse atingimento falando com entidades, está falando com pessoas. E que pessoas que eu estou falando? Aí, assim, se no WhatsApp eu juntar todos os tipos de usuário, por exemplo, jovens ou adultos, ou, né? Eu vou ter um tipo de comunicação. O que que eu quero comunicar pelo WhatsApp? Porque no Instagram eu faço lá story, coisinha curta, ou passo uma mensagem, mas, por exemplo, eu acho que o produtor rural, ele não está muito ligado no Instagram, né?
Então, eu acredito que a gente podia, por exemplo, e a mesma coisa é o site, né? O site. Por que que vocês vão? É isso que a gente tem que se perguntar. Por que que vocês vão, quando vocês estão na internet, por que que vocês vão no site de alguém? Ou Se se interessa você. pelo produto, pelo material, pelo assunto, quando você precisa de alguma informação. Hoje o site é isso, porque ninguém nem vai mais no site. Hoje o Instagram deu uma roubada assim no site. Hoje a gente está ali no Instagram, a gente fica rolando ali 9 metros de tela, que eu descobri esse final de semana, que a gente rola Isso. até 9 metros de tela. Então, assim, o alcance é o Instagram. Mas quando a gente precisa de alguma informação, quando a gente quer alguma informação, algum assunto ou algum produto, a gente vai no site da pessoa. Então, mas aí tem uma diferença. Eu preciso ter visitado esse site uma primeira vez e preciso ter encontrado valor nele, Ah, com certeza, com certeza. certo? Tem que Então, encontrar ali um assunto do meu interesse, e isso faz até eu me cadastrar e receber notícia dele, sendo ele do meu interesse. Então, eu conversei ontem, gente, Nathalie, ontem eu fiz uma pequena bate-papo com o Paulilo, sabe? Aham, Porque sei. eu tenho algumas sugestões que não são tão relevantes para entrar, talvez, em grande debate, mas são melhorias para o site. Então, eu queria talvez. Por quê? Porque nós tivemos essa conversa ontem, eu fiz algumas propostas e tal, e talvez aqui no grupo de trabalho a gente poderia ir conversando, para não ficar muito genérico, a gente poderia ir pegando um pouco de cada canal de comunicação e debatendo sobre o canal, sobre o conteúdo e sobre como a gente pode colaborar, melhorar esse conteúdo ou atingir mais o objetivo, né? Então, por exemplo, no site, assim, eu como pessoa, né, eu vivo pesquisando muita coisa. Quando eu tenho um assunto para pesquisar, é, hoje eu vou no Google. É o que normalmente uma pessoa faz, não é? Ok? Então, se eu pôr lá um assunto, o Google é aquela história, ele busca palavras-chave e tal, tal, tal. Então, e tem uma concorrência incrível para você no Google, né? Todo mundo põe as palavras-chave para atrair que apareça na primeira tela do Google, não é? Hoje, quando vocês já testaram isso, põe CBHSM no Google para você ver o que acontece. Isso é outra coisa que eu já levantei, né? O que é CBHSM? CBHSM, para o público em geral, não é nada. Eu Agora, coloquei. você teria que escrever Comitê de Bacias, aí vai aparecer genérico. Você vai escrever Comitê de Bacias da Serra da Mantiqueira, aí vai aparecer a gente. Mas Que é vai aparecer justamente aquela alteração do logo, né? isso, Eu acho exatamente. válido, eu acho válido. Então, Também. então, inclusive o Paulino falou, não sei se ele vai poder mostrar hoje, né? Vocês concordam que aquele logo não estava transmitindo realmente o nome do comitê, né? Concordo, E olha, concordo. Jacques, percebe o seguinte: sabe esses banners que a gente tem feito do Caminho das Águas e tudo mais? Quando você olha o banner, você vê aquela mancha vermelha que é o logo e não vê nada. Você não sabe o que que é aquilo. Está escrito CBHSM. Não, Realmente. Concordo, eu também acho que tem que ter por extenso. Esse negócio de sigla, e de um modo geral, sigla todo mundo que está acostumado com ó, aquela linguajar, acha que todo mundo, Passa evidentemente, tranquilo. conhece, mas não É. conhece, né? Então, realmente, eu acho que por é, extenso é fundamental. isso. Então, olha só, ele pôs na tela CBHSM, né? Mas é porque por que que ele pensou em CBH? Coloca Comitê da Serra coloca Comitê da Serra da Mantiqueira, para você ver. Ó, É, tá cadê aí, o né? canto direito? Não tem canto direito, né, aí, né, Paulino? Ele não Será? Não, aparece, né? o meu aparece, eu coloquei aqui CBHSM, aparece o do SIGRE, RH, e depois aparece o CBH. E do Isso, é lado o que o aparece Paulino. Então, o coisa. Paulino ele pôs na tela isso e realmente aparece o do SIGRE, como agora está aparecendo o do comitê, né? Mas é Acho porque que agora ele ele deve ter colocou. clicado, aí o dele aparece talvez de frente. Mas o meu aparece do SIGRE primeiro, depois do CBH. É. Então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, né? Como é que alguém chega, né,
no site? Ou por que que essa pessoa chega no site, né? Bom, e se ela chegar no site, porque é uma disputa, né? Ó, tá vendo? Quando ele pôs aqui Comitê da Serra da Mantiqueira, ó, apareceu, olha no canto direito aí, ó. Aí já Pedro, tá, ó, aqui, sede, endereço só e tal, para nova sede. só para fazer a diferenciação, aquela hora que não apareceu o card aqui do Google do lado, é porque eu coloquei só Comitê Serra da Mantiqueira. Aí quando eu coloquei de Bacias, apareceu o cardzinho. Ah, Ok, o ok. meu eu escrevi CBHSM, apareceu o card. Mas CBHSM ninguém sabe o que é. A pessoa ou vai É, procurar comitê de bacias, ou, entendeu? Põe só comitê de bacias hidrográficas, Paulilo. Põe comitê de bacias hidrográficas, sem mais nada. Então, é aí que tá. Bom, então, olha só, gente. A hora que eu sei o site, então, e se você olhar, sabe, Nathalie, se você olhar os sites, porque nós temos que ter referência, e nós temos que olhar também nós temos que ter duas coisas, eu acho. Existe uma mínima exigência do Procomitês. O Procomitês e o CRH, ele exige uma mínima comunicação. Mas ele não espera que você vai atingir, ele espera uma mínima comunicação, né? Olha só, colocou o Comitê de Bacias Hidrográficas, olha só o que aparece na primeira tem tela. o SM, Ó, aparece o GOV, né? o GOV, ó o segundo, CBHPS, vai baixando aí para a gente ver. Ó, aí começa de novo. O Nacional, o Sistema Nacional, o PCJ, tá vendo? Ó, apareceu na primeira tela. Olha aí, ó, tá? O meu, CBH, apareceu Confederação Brasileira de É, Hipismo. mas, na verdade, também apareceu para o Paulino, porque ele já tinha navegado em Comitê da Serra em duas, três páginas anteriores. Lembra disso, né? O Google, você fez uma pesquisa antes, ele guarda algumas coisas e tal. Bom, mas então, o ponto é assim: se alguém chegar no nosso site, nós temos que ter muito valor no nosso site, né? Aí, uma discussão que eu tive com o Paulino, e que como eu, como navegador, olha só. Toda vez que eu vou num site e de repente tem lá uma coisa que me interessa, mas aquilo é um link. Se eu clicar naquele link, dependendo de como o site foi estruturado, ele vai me jogar para outro site. Eu vou embora. Eu vou embora do site do CBH. E não é legal ir embora do site. Então, quanto mais as coisas estão no site, né, você fica preso ao site. Porque se eu clicar lá e vou para o YouTube, aí eu vou para o YouTube, aí eu olho no YouTube, vejo uma outra coisa relacionada, aí eu não volto para o site, tá certo? Não é? Então, a pergunta ontem, eu fiz uma reunião, pessoal, com o Paulino ontem, nós ficamos uma hora navegando no site e fazendo alguns testes e tal, e a gente, é possível, porque se você deixa muita coisa no site, fica muito pesado também, o site fica muito pesado e o servidor fica sobrecarregado, né? Se você enfiar 500 mil fotos, 50 mil vídeos, fica tudo muito pesado, né? Então, mas o Paulino me disse que era possível, sim, ter uma boa parte de conteúdo no próprio site, tá certo? Não é? E aí a gente não fugir. E se fugisse, né, tem um mecanismo aí que ele sabe implementar, que na verdade o cara vai para o link, mas não foge, ele acaba voltando, entendeu? Então, isso que eu acho que é importante. Então, assim, aí nós começamos a olhar e falar, bom, vamos olhar aqui o site e ver como é que ele está. Olha só, aí vem críticas e sugestões, né, Paulino? Né, a gente está na boa, né? Por exemplo, olha só, quer ver? O site não mudou de ontem para hoje, né? Entra lá no site de novo, Paulilo. Podemos, pessoal? Não sei se eu estou levando a Não, reunião, mas não olha vai ser, só. até porque o site um produto a ser entregue, ele é um produto a ser entregue, ele é muito importante. Pelo que Então, eu vi, o nosso projeto de comunicação o mais importante é o site, as páginas, né, as redes sociais e o plano de comunicação. então, Esse é o mais importante do nosso projeto. então, olha só. Só que aí, o que a Câmara Técnica está fazendo e esse grupo é colaborando e orientando o conteúdo. E colaborando com o conteúdo. Claro que o tomador
tem que alimentar com o conteúdo, porque o tomador, ele sabe, ele trabalha com o comitê, ele pode alimentar o conteúdo, ele não tem que perguntar para o comitê a cada conteúdo, né? O Paulilo, a Nathalie, a Vale Verde não vai assim, ó, vou publicar essa notícia. Pode? Não, ele faz isso à medida que ele sabe o escopo do trabalho. Mas a Câmara Técnica e o grupo pode contribuir, né? Então, quer ver uma coisa? Olha só, entra em institucional, Paulilo. Ó, nós temos que melhorar aí, tá? Porque não tem aí a primeira apresentação do comitê. Você não sabe aí, você não tem aí assim, sabe aquele mapa do SIGRE? Mapa da bacia e aquele pequeno texto que fala, o comitê foi fundado em 2001, não sei o quê, tem o território tal, barará, barará, barará. Então, tem que abrir aí uma aba para realmente começar a falar do institucional, o que é o Comitê da Serra, esse tipo de coisa, né? Então, e aonde estaria isso, né? Tá vendo que tem estatuto? Não. Então, podemos substituir o estatuto pelo, não é? O que é o comitê, ou o que faz o comitê, e entrar, e aí para dentro você vai poder até relacionar o estatuto e as câmaras técnicas também, né? Mas nós temos que melhorar, porque não está. Eu não consigo ler, quer ver? Procura no site realmente o que é o comitê. Ó, vai indo, ó. Ó, só tem aqui, ó, bem curtinho, ó o que fazemos, tá vendo? Nossos objetivos. Ó, sobre o comitê só tem esse parágrafo. Não tem mais nada. Não fala do território, não tem o mapa, não tem, né? Não fala das atribuições, vamos dizer, porque o que fazemos aqui, ó, comitês são entidades do Sistema Nacional, constituem o Parlamento das Águas. Então, é essa melhoria, né? E aí para baixo, vocês veem as notícias aí para baixo, ó, tá vendo? Ó, notícias, tá? Notícias está super atualizado, ó. O Paulino tem mantido uma dinâmica em notícias muito boa, não é? Tá? Mas as notícias, olha só, mas as notícias, elas têm um tempo de vida. Paulino, quanto tempo a notícia fica aí? Elas ficam exibidas aqui na página principal às 8. E aí, conforme vai, por exemplo, quando entrar uma nova, essa última aqui do Rios Vivos aqui, ela vai sair. Então vejam bem que cabe 8 notícias nessa tela. Se entrar a próxima, uma sai, entra mais uma. Mas essas notícias são importantes, porque na verdade muitas delas foram de eventos. E não só notícias, foram eventos que foram realizados pelo comitê, além de outras notícias, né? Por exemplo, Cetetim se reúne em Santo Antônio do Pinhal. Essa notícia foi sobre um evento que aconteceu e tal, e ela vai desaparecer, né? Então, olha só a sugestão aqui. Volta lá para cima lá, Paulilo. Entra lá em institucional. Olha só, tá vendo que tem uma coisa chamada galeria? Entra em galeria para você ver. Travou aí? Ó, olha a galeria. Aí a primeira posição que eu dei para o Paulilo. A última galeria que está aí é de 2021. Não pode, né? Se tem que estar atualizado, né? E aí, eu acho que a gente poderia substituir essa situação de galeria por eventos. Lá no coiso, lá no, em vez de escrever lá galeria, escreveria eventos. E aí, a partir daí, o Paulino pega aquelas notícias de eventos com as fotos e tal, que vocês sempre registram, e coloca aí, em vez de colocar só a foto. A notícia, o evento não vai se perder. Pode colocar também como agenda, né? Pode colocar como agenda, novos eventos. As duas Posso coisas, né? só fazer até uma observação aqui, que até na nossa reunião ontem a gente já tinha falado sobre isso. Você percebe que você perguntou para mim se tinha travado. Não é que travou, é que essa página é pesada porque todas as imagens estão carregadas nela. E a gente até Então, comentou de fazer essa atualização de parte de galeria
para ter as imagens através de um aplicativo externo, que seria ontem eu dei o exemplo do Flickr, né? Que daí a gente separa pelos eventos e as fotos que a gente tem, porque daí não teria esse tempo de carregamento dentro do site. Perfeito. Você entendeu aí, Jacques, o que o Paulino colocou? Você viu que ele clicou lá, Adriana, e demorou para entrar essa página? Está muito pesada, tem milhares de fotos. Ó, então, e as fotos, em princípio, dia da árvore, mas, sabe, o que que aconteceu no dia da árvore? Tem um monte de foto, mas, sabe, né? Então, o que que a gente estaria transformando? Essa parte galeria desaparece lá, vira eventos, não é? E a gente começa a registrar aqui os eventos. Para não ficar pesado, tem uma tecnologia que o Paulino usa, onde ele carrega bastante coisa, mas vai ficar fora. É um aplicativo que ele usa que aí dá para pôr fotos e tal. Então, a proposta aqui era voltar lá naquela parte lá do institucional, não é? Olha a proposta. Volta lá, Paulino. Voltar no institucional, incluir realmente, né, a parte institucional do comitê, né, aquela apresentação, a mesma que está no SIGRE. Né? Quando eu entro lá no Comitê SM do SIGRE, a primeira página do SIGRE tem um mapa da bacia e um texto. Deveria ser a mesma coisa, minimamente, para introduzir o comitê aí, não é verdade? E aí, galeria mudaria para eventos, não é? E notícias, Paulino, a gente falou sobre notícias, se deixaria aí? Notícias? Acho que sim, né? Na verdade, a gente pensou em trocar, colocar notícias para ficar mais fácil no lugar de conceitos, que eu acho que é um negócio que você vai chegar ainda, e colocar os É isso. conceitos dentro do institucional. Quer ver outra coisa? Ó, já fomos para conceitos. Conceitos não tá legal. Olha o que tem em conceitos. PSA. Mas o que é? Né? Então, essa discussão que nós estamos tendo é a melhoria, né? Então, em conceitos, por exemplo, a gente poderia colocar, o Paulino está dizendo, a gente pode colocar, em vez de deixar aí conceitos, deixaria notícias aí, porque daí ele vai para todas as notícias, não é, Paulino? Não é? Isso, isso. E, Ele vai abrir o e- repositório de notícias, o histórico todo. porque ele vai para o histórico todo, ele não vai só para aquelas 8 que estão na parte de baixo, tá certo? Não é? Ele vai para tudo. E aí, essa história de conceitos, Jaques, eu pensei em a gente poder retratar um pouco do PDC, dos programas, sabe? Lá na parte institucional, né? É, ou ou na parte de projetos FEIDRO, tá? Porque aí vem o outro lado aqui, que é projetos FEIDRO, né? Mas do jeito, clica PSA hídrico, Paulino. Nós podemos falar já que solução, os programas, né? Solução baseada na natureza, né? São conceitos. Esses conceitos, esse negócio de PDC é básico, né? É uma coisa básica, são os temas e subtemas que são passíveis de projetos e tal. Então, eu acho que tem que constar, talvez um resumo dos PDC, não tudo aquilo, Isso, mas e também um link para acessar, né? Isso aí. A gente tem isso em todos os isso. lugares, podemos deixar um link Sim, para sim, a sim. pessoa que quiser realmente se aprofundar, ela tem condição. É que, na verdade, Jacques, tem também mais ou menos isso lá em projetos FEIDRO. Olha só o PSA hídrico, tá vendo? Tudo bem, é um conceito e tal, mas ele ficou perdido sozinho aí, conceitos, e só tem um, e está perdido aí no site, né? Então Na nós temos que. Não verdade, tem nada a ver, só para nada a ver, fazer um realmente. histórico aqui do porquê que essa página existiu dentro do site, era uma perna do projeto de PSA. Então, dentro do termo de referência do PSA, dizia que tinha que ter no site. Então, a gente recebeu esse material do pessoal que estava executando e falou: ó, preciso que você coloque lá. E aí a gente fez isso, basicamente. Perfeito, agora a Não gente sei. pode Bom, encaixar isso. não sei de onde veio isso, Paulino, porque, na verdade, o primeiro tomador disso aí fomos nós, né, a São Bento, e eu Não, não, é não lembro daquele disso aí. projeto que era da época da Sueleide ainda. Ah, tá, do Esse aí professor lá esse é de da Vale Taubaté. Ah, Verde. tá, Esse ok, é ok. o projeto de lei. E aí, como Certo. teve audiência pública, todos aqueles trâmites, fazia parte do projeto estar no É, site do sim, é CBH. uma noção inicial,
né, para justamente convencer as prefeituras a desenvolver Exato, políticas disso exato. aí. É. É isso aí. Deixa eu Aquele até. Peraí. início. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. De qualquer maneira, eu estou até querendo recuperar, porque nós vamos ter que recuperar os projetos que já foram financiados, né? Tá certo? Não é? Sim, E sim. eu me lembro, Jacques, quando eu acompanhei esse projeto do professor Morelli, ele tinha um site, ele gerou documento, ele tinha mapa, ele tem um relatório. Nós precisamos, né, recuperar. E aí, porque nós vamos ter que colocar na aba projetos, né? Os Sim. projetos que já existiram, né? Então, talvez Então, daí vá, ele possa. tem, tá tudo no comitê. Ele tem. Isso aí tudo tem. É. Não, o comitê tem que ter também, né? Ontem Não tem. eu passei na sede, porque eu estava em São José, estava voltando, passei, o moçada me pediu para parar lá, para conversar com ele, e ele estava se debatendo lá no arquivo de papel, ele estava naqueles arquivos de ferro, abrindo um Não. monte de pasta lá, e falando, olha aqui, achei o projeto de 2009, tem até um CD dentro aí, tá? Então, vai ser o processo de escavação, né, dos projetos que a gente já fez. Volta Eu lá, já Paulino, comecei a volta mexer lá. nisso, viu? O Rodolfo, ele está fazendo um aplicativo com o Léo, e aí ele pediu para eu esperar um pouquinho, que eles estão finalizando algumas atividades lá, e aí nós vamos fazer. Já começamos a andar com isso, tá? De questão dos projetos. Falei de 10 anos para cá, mas o máximo que conseguir melhor, mas a gente está trabalhando com 10 anos atrás, ou seja, Isso. projeto desde 2015. Rodolfo já está fazendo, o Beto também já está ciente, e o Léo está fazendo para a gente que isso vai entrar num aplicativo. Estão fazendo isso no Paraíba do Sul e vão aproveitar e fazer para a Serra da Mantiqueira também. Por isso que a gente ainda Ok. não entrou de cabeça, mas já está andando essa coisa da prateleira dos projetos. Isso já está andando. Então, falando de projetos, vai lá, Paulino, vai no projetos lá. Olha lá, gente, o que que tem? Ó, essa página até que já está mais, vamos dizer assim, ela está um pouco mais com mais conteúdo. E Jacques, talvez aí é que tem que falar de SIGAM, MPO, tomador, ó, olha só, Jacques, onde que tá? Tá vendo? Descendo vidro, exato. Uhum. É. Então aí entra, tá vendo? Mas aí é aí que vai aparecer a lista de projetos realizados. Aí vai aparecer a lista de projetos indicados em cada edital, mesmo que ainda, sabe, foi contratado ou projetos em execução, né? Porque aqui, quando você fala que pesquisar no SIGAM é muito simples, é verdade. Sabe o que acontece quando eu, cidadão, pesquiso no SIGAM? Eu chego, eu vejo uma lista de projetos, tem até um jeito de clicar para abrir alguma coisa lá no SIGAM, para o cidadão comum que não é o tomador, tá certo? Né? Você consegue aí, Paulino, abrir algum deles? Ó, agora, percebe que, olha só o que que você consegue enxergar sendo um cidadão, não é? Você vai ter que pegar, por exemplo, põe aí, Paulino, colegiado, ó, colegiado SM, tal, tá? Aí põe UGRE 1, selecione a UGRE. Não, para cima. Ó, só um Isso. parênteses aqui. Eu entrei no link aqui do professor Morelli e não leva a nada. Chamava projeto shsm.org, espaço do proprietário. Então era para o proprietário preencher e tal. Cliquei O aqui, não site está levou a nada. desativado, né? Ele É, deve desativou o ter, Com site. certeza, deve ter com vencido o servidor certeza. por causa do tempo, né? É. Eu também Mas a até gente ter recupera, vencido, a gente eu acho. recupera o conteúdo lá que ele fez relatório e CD, provavelmente, Jax. E aí a gente, em vez de ir para um link, pode pôr alguma informação. Eu Olha tenho no só, SIGAM, criação do Programa de O Pagamento por link tá. Serviços Ambientais PS Hídrico. isso aí é o Eu tenho PSA dentro do hídrico. meu SIGAM, entendeu? Dentro do SIGAM da Vale Verde, o Sinfehidro, Tem, então, a clica aí para página tá você com ver, os quer meus ver? empreendimentos da Vale Verde. Tô abrindo Não, aqui. então, clica aí, Paulino, coloca SM aí, né? Ó, 1990 a 2025, vai lá pesquisar. Ó, tá vendo? Essa lista que aparece tem tudo, né? Inclusive, você vê, quando Uhum. não tem número do contrato é porque o projeto ainda não tem número de contrato, tá certo? Então, por exemplo, o primeiro é Uhum. 2025, mas ainda não tem número, né?
Mas veja bem, quer Estou ver? pelejando aqui com o agente técnico. Finalmente, agora, nesse minuto, ele aprovou o projeto. Nesse minuto. E agora Ai, vai para Ô, o Jaques, agente parabéns. financeiro. Né? Uf, você não imagina ontem uma Então, batalha para as assinaturas. Os dois tiveram que assinar duas, três vezes aquelas planilhas e não conferia a assinatura do GovBR. E aí tinha que vai daqui, vai dali, ele não não foi conferida a assinatura. O GovBR não reconheceu a autenticidade da assinatura que ele mesmo autenticou. Aí a gente e vai daqui, faz de novo e manda de novo, e eles vão e assinam e pá. No final conseguimos um papel dizendo que a assinatura foi reconhecida, mandei para ele lá, e aí ele falou: Bom, então eu vou mandar adiante, porque para eles continua não aparecendo como reconhecida. Olha só. é eu tive complicado, também né? agora prestação de contas de um É uma último luta. projeto aqui, também não reconheci a minha assinatura do Gov. Nossa, É, trabalho. Eu também tive o mesmo problema essas Né? 2 semanas atrás aí já. Por causa disso mesmo, não reconheci. Então acho que o problema tá lá, viu? Eles ficam jogando o problema pra gente, o problema é sim. deles. Quer ver? Paulino, vai para baixo, você vai achar o PSA hídrico lá embaixo, quer ver? Isso acontece com qualquer projeto, é lá para baixo, é 2022, eu acho, olha lá. 2021, Ele é era 2019. 2016. O Ele, código ele de atrasou pra empreendimento caramba. é É, 2017. Código de Hum. empreendimento 2017 SM 216. aqui para baixo, 2017 ó, ó. SM 216. Não, mas aí foi demais. Tá, mas de qualquer maneira, quer ver? Se você pegar qualquer um desses aí, antigos, vamos dizer assim, tá vendo que tem uma lupa lá no lado esquerdo? Clica numa Uhum. lupa lá, Paulino, Tem como colocar o número do contrato? O número do contrato é 245/2018. Será que tem como? É isso aí mesmo. esse aí, Esse. ó, clica lá na lupa. Tá vendo? Quando você, como cidadão, o que você consegue ver é isso, ó. Você não vê mais nada. Não Mas vê eu mais tenho aqui, nada. eu consigo abrir tudo. Não, então, você é o tomador, eu estou falando cidadão. Então, nessa hora aí, ele está explicando nessa página do site que teve um projeto, você pode ir lá no Cigano e tal, mas você não vê o termo de referência nem vê o É o produto. status. Vê se ele aguardando providência, ó, ele ainda está aguardando providência, ó. Não foi dado como finalizado, olha. Aguardando Não, quando Isso providência. é um Não, não, não. problema. Tá todos a eles conclusão aqui, ó. Não, status do É, o empreendimento, meu tá com conclusão. conclusão total. não. Conclusão. É que sempre quando É. o guarda-providência ele é concluído, ele fica como arquivo aqui, ó. Aí fica sempre assim. Ele está Hum, aqui no lado esquerdo, mostra lá com a setinha, ah, conclusão, ó. Tá vendo? Mas veja, ah, não tem informação do sim. projeto. Você não vê termo de Uhum. referência e tal. Então, volta lá, Não, não vê Paulino. nada. A ideia é colocar ali em projeto, já que vai abrir uma estrutura que a gente vai colocar do atual para o passado, né? Então, vai colocar termo de referência e o produto, relatório, esse tipo de coisa. Aí precisa ver como é que vai, se tiver mapa, né? Arquivo digital, como é que coloca, Mas ou é um se material coloca. muito denso para carregar isso num site, meu Deus do Não, céu. então, talvez seja só o relatório e o relatório PDF, talvez só, entendeu? Porque as imagens a gente pode deixar de uma outra forma É, sem carregar no site, entendeu? Eu e acho ninguém Certo? que vai entrar em detalhe para analisar projeto. E se quiser, Não, ele entra mas em contato, né? é isso. Você pode pôr, se desejar tal, entre em contato com o comitê, até porque o comitê para liberar imagens, né? Ele pode ser mais rigoroso para liberar as imagens, os produtos, né? São mapas muito caros, né? Que tem. Então, mas é público, tá certo? É produto do comitê. Bom, volta lá para a página inicial. Quer ver agora? Olha só, capacitação. Ó, capacitação, se você se clicar lá, não, clica lá em cima, Paulino, talvez. Lá onde tem a aba lá em cima, ó, tá vendo? Tem uma aba aqui, capacitação? é essa página aqui eu cliquei lá embaixo, é a mesma Ah, leitura. tá bom, desculpe. Então veja, capacitação, o que eu estou sugerindo aqui é a gente separar cursos, não é? Vai um pouquinho para baixo,
é, cursos, e aí que mais tem aí para baixo? Ó, está escrito outros, não é? O que eu estou sugerindo é aí nessa parte substituir outros por biblioteca. Biblioteca. E aí, veja bem, o que eu orientei o Paulino, e veja quando o comitê não contribui, né? Vou dar um exemplo para vocês. A Vale Verde, o Paulino, ele vai colocando conteúdo. Mas veja bem, segurança de barragens não é nossa prioridade, né? Claro que é um conteúdo, mas para nós, o que é importante aí era cadernos de capacitação. Existem 7 cadernos de capacitação da ANA, que é autoestudo, são cadernos PDF, né? Então, aqui na parte de outros, a gente colocaria a biblioteca. E nessa biblioteca, a gente colocaria vários documentos que a gente pode orientar o Paulilo, não é? Que são talvez mais importantes. Não retirar esse aqui, mas colocar documentos mais relacionados ao Comitê da Serra, né? Por exemplo, tem vários vídeos curtos que são aprendizado, vídeos curtos da ANA, vídeos de 4 minutos. O que é um plano de recursos hídricos, o que é o comitê de bacias, por que outorga, por que água, são vídeos curtos, não é? Então a ideia era colocar aqui biblioteca e passar a colocar aqui vários materiais de conteúdo. Aí é que eu digo que está o valor. Porque quando você procura na internet, todos esses materiais que a gente pode juntar aqui, eles estão espalhados pela internet. Mas aqui eu estou fazendo uma síntese, né? Eu já naveguei, já puxei tudo que eu acho importante e está tudo aqui. Aí eu venho aqui e faço baixar agora. Eu não vou embora do site, tá certo? Porque eu podia pôr aqui um link para o site da Ana. Aí o cara vai para o site da Ana e não volta mais, né? Então, a ideia seria aqui. E aí, Paulilo, eu falei para o Paulilo, por exemplo, olha, abaixa um pouquinho para cursos, não é? Eu passei na CTPAI, aqui são 2 tipos de curso que essa página vai levar. E se você clicar o primeiro, põe lá em conhecer o curso, ó, tá ótimo, né? Tem o nome, tem o descritivo, ó. Quando você vai para o curso, esse curso é o curso da parceria com a ANA, com essa entidade EVG, tá? Ela tem alguns cursos aí. Porém, tem mais cursos básicos e que seriam mais obrigatórios para o nosso comitê que estão no site da ANA, entendeu? Que é lá, o que é um comitê de bacias e tudo mais. Então, a gente pode adicionar mais cursos aqui nessa aba. E eu falei para o Paulino, Nathalie, que eu mandei no grupo CTTIM, no grupo, acho que de comunicação também, eu mandei uma lista, um PDF, que tem 5 cursos que eu estou recomendando e que poderiam vir para essa página. E lá tem o conteúdo, o link, tem tudo. Então, se o Paulino pudesse pegar aquilo que eu mandei, né, naquele PDF, já incluir nessa página de cursos, a gente já adicionaria mais conteúdo. O que vocês acham? Acho válido, acho bom, acho legal, acho certo. Tá? Então, eu vou começar a passar, e aí eu vou pondo no grupo, né? Ou eu mando assim, porque daí vocês estão no grupo também. Mas, Paulino, você deve ter esse PDF que eu mandei, né? Ou se você quiser, eu mando depois separado para facilitar a sua vida. E aí você traz para essa parte aqueles cursos básicos da ANA, e tem mais ainda, né? Tem mais cursos básicos, tá certo? E esses cursos que eu estou referenciando são cursos que emitem certificado, gente, não é? Tá certo? Aí são os 2 lados da moeda. Um lado é fortalecer o comitê porque os membros têm conhecimento, não é? E aí o outro lado é obter certificado para pontuar no CRH. Quando a gente pontua, se os nossos membros não estão certificados, a gente perde ponto e perde dinheiro para o próximo ano. E é uma obrigação certificar os membros. Então, os cursos que eu estou recomendando cobrem as 2 coisas. Eles dão conhecimento e emitem certificado. E veja, um curso de 20 horas para fazer em 30 dias.
o aluno tem que fazer, sei lá, 2 horas, 4 horas por fim de semana, 5 horas, ou 2 horas por dia, né? Se eu falar em 20 dias úteis, se a pessoa estudar 2 horas por dia, ela completa o curso no prazo de disponibilidade. Então, aqui em cursos a gente poderia melhorar. Veja, gente, eu estou colocando que eu estou contribuindo, mas Jacques, é você também, Vala, Paulino, você, Nathalie, joga no, né? Vamos colocar mais conteúdo, esse conteúdo nessa página e assim por diante. Eu acho que aí a gente vai enriquecendo essa parte de capacitação também, tá? A outra sugestão que eu dei foi a parte de aquele perguntas. Vocês viram, eu fiz 37 perguntas e respostas, né? E o Paulino disse que é possível encaixar aí no site. Lembra? E aí, como é que é esse perguntas e respostas? É uma lista de perguntas, você clica em cima da pergunta, ela abre a resposta, tá? Então seria nesse formato, uma lista de 37 perguntas, eu clico na pergunta, embaixo dela abre a resposta. E aí precisaria ver aonde colocar. Volta para a página inicial. E isso é viável? Paulino, é viável colocar essas perguntas e respostas no site? Porque Sim, a ideia é muito boa. sim, a gente já discutiu isso ontem, colocar até no institucional ali. Legal, porque eu gostei muito das perguntas e respostas, ficou muito legal e bem completo. Eu acho que você lendo ali as perguntas e respostas já tem uma boa base do que é o comitê, do Isso, que e se alguém. faz, o papel. Eu achei super legal as perguntas e respostas. Então, daria para colocar aqui na aba institucional e pode até, se for o caso, colocar lá em capacitação também, tá certo? Entendeu? Porque em capacitação, abre capacitação, vai direto, ele não abre o menu, né? Ele vai direto aí, né, Paulino? Aqui. Aí podia pôr embaixo aí, algum lugar, perguntas também. Punha nos dois lados, institucional e punha aí, se for possível. Lembra, Nathalie, eu sempre faço a pergunta para o Paulino, é viável, não é viável? Está no custo, não está no custo? Porque senão a gente viaja aqui, que é um monte de coisa, né? Tá certo? Eu também Bom, pergunto para o Paulino para ele ver se é viável ou não. bom, então é isso. Aí teria que acertar o logo, né? O E logo, aí, inclusive, só voltando a Ô, falar do logo também, a ô, questão da ideia do Paulino de fazer a menção comemorativa do logo de 25 anos do comitê. eu Também é até, legal, eu bem até legal. queria entrar nessa pauta, se possível. Até contei para o Renato hoje que eu estou enrolado, eu tenho que sair 11 horas da reunião, que eu tenho um evento extraordinário aqui, que é meus 10 anos de casamento. Parabéns, Paulino! Aí eu vou apresentar para vocês aqui as Parabéns. ideias. então, mas olha só, a gente pode, se for o caso, Paulino, a gente tenta terminar, mas olha só, gente, ó, Nossa, que né? legal! Já está no caminho, ó. Aí é só Uhum. debater, levar a proposta na Câmara Técnica, tá Câmara certo? Técnica de Discussão, com Isso. certeza. E aí, aprovado, não é? Bom, deixa eu pegar um gancho então, nesse negócio do 25 anos. Tem um produto, ó, veja, site eu acho que a gente pode deixar, já falamos bastante, né? Tá certo? Eu acho que essas melhorias o Paulino pode ir fazendo, né? Eu não vejo que precisaria aprovar. Vocês acham que precisaria aprovar na CTTIM essas melhorias do Não, site? Não, Eu né? acho que sim. Eu ou acho talvez que não apresentar deveria, depois. mas Depois como que a gente tem for uma feito, CT apresentar, né? daquela, eu acho que sim. Ah, Nathalie, eu não sei. Eu acho que tem temas que são menos relevantes para um debate, sabe? Eu acho que logo é muito importante, mas Então, do site, na minha visão, para mim, eu acho que não precisa. É é, melhoria, é indiscutível. Mas a é. CTTIM que a gente tem para esse momento, talvez acho que precise, entendeu? Eu acho que a Não, gente está então tá fazendo bom. umas Eu acho que pode fazer um que a gente está resumo. passando por cima, Não, por, então, por eu acho que na cima. Eu acho que CTTIM. melhoria. Não, na CTTIM, então, Nathalie, a gente apresenta o grupo que vai haver melhoria no site e relaciona alguns itens, tá certo? Não é? Mudar Beleza. o logo, mudar, colocar isso, colocar. A gente só relaciona um pouco e depois apresenta o resultado, não é? Eu acho que é um resultado positivo, não cria nenhum problema para o comitê, tá certo? Não é? Acho Então, sim. é.
E talvez, viu, Paulino, eu não sei se de repente, bom, vamos ver se o CTTIM, porque vai ter que ter votação lá para escolher, né? Quando tem várias propostas, tem que ter a votação para escolher. Então a gente vai ter que trabalhar. Tudo é participativo, né? A Comitê minha ideia participativo. aqui hoje, inclusive, era a gente dar uma enxugada em três aqui e levar três, né? Tá bom. O que Quanto que Eu, mais, você. isso é verdade. Quanto mais opções, mais discussão. a minha preferência pessoal seria esse ou esse. O último, E né? esse ainda dá bastante foco ainda para a sigla, né? Embora esteja escrito embaixo. Esse ele não É. contém a sigla. Não, eu acho que Eu esse acho último, eu que é concordo com o Paulino. para mim o Eu, con- mais legal, o mais bonito e o que me chamou mais atenção foi esse último que você clicou, Paulino. Que aí Esse. é, tem, exatamente, para mim esse é o melhor. Ele tem a sigla, ele escreve o que é, e eu acho ao lado mais legal do que embaixo, mas isso é pessoal, isso, eu acho. não, é isso. Eu também concordo. E esses 25 anos, Paulino, o logo não fica grande demais, ou seja, é, o espaço que ele ocupa, ele não está muito longe, ele não vai, ele não seria melhor diminuir um pouco, não sei. Aí Não, é. não, na verdade aqui é só uma questão de formato, ele ainda vai encaixar aqui junto. Ah, tá Eu legal, só deixei ele grande para ficar mais visível mesmo, senão ele ficaria tá muito ótimo. Eu acanhadinho. É, prefiro o que é todo verde, o verde. dos 25 anos. Bom, e aí você tem que deixar uma maneira, porque depois que a gente decidir em algum momento tirar os 25 anos do logo, tem que ficar fácil de tirar, né? Vocês Hum. concordam? Porque talvez o ano que vem ele permaneça, mas não sei. Bom, é uma discussão também, se para frente precisa Não é, senão fica tirar. defasado. 25 anos é no máximo 2 anos que você usa ele, no É. máximo. Então, Mais aí que isso fica defasado. se ele constrói de um jeito que ele tira só os 25 anos e o logo permanece, né? Fica ótimo, tá É, certo? Né? vamos partir que a gente vamos partir que nós vamos escolher esse. Então, Isso, o formato final dele é isso daqui. Tira o resto que está em volta dele e só isso daqui. E aí, isso. vamos usar esse aqui que vocês citaram. A gente vai aplicar ele de alguma maneira, talvez na mesma proporção aqui, ou um pouco menor, ou talvez encaixando uma coisa mais centralizada aqui, mas fazendo um formato, mas acabou os 25 anos, sai daqui para lá e fica isso daqui. Perfeito. Acho ótimo. Aí levamos a proposta na próxima reunião. Já temos bastante pauta lá. É isso. Agora, falando nesse negócio dos 25 anos, e já que avançamos do site, tem. Eu vou adivinhar o seu conteúdo, peraí. Fala. Ai, meu Deus do céu. Eu passei para o Paulino uma proposta de roteiro. O Paulino, nós temos que fazer o vídeo institucional. E aí tem um cronograma, né? Porque nós estamos chegando no fim do ano, não vale a pena correr agora para o fim do ano, mas valeria a pena ter o vídeo institucional na plenária de março, e Acho, também acho. já com 25 anos, não é? Fazer o É. vídeo para lançar na plenária de março, comemorativo, e já o vídeo institucional novo. E aí a gente poderia ter tempo de discutir o roteiro e o Paulino produzir o vídeo até março. O que que vocês acham? Perfeito. Tudo bem, Jax? Tudo bem. Perfeito, isso também. Concordo. Então, assim, ó, só para ter uma ideia aqui, o Paulino já tinha feito um roteiro, que É ele esse depois daqui, vai tá? Ô, mesclar. Renato. Renato, até só Oi? para citar, é esse daqui. O que você fez, você comentou comigo, mas você não chegou a me mandar o arquivo. Tá bom. Então, esse aqui é o do Paulino, tá? É isso. Nós temos aí, em princípio, um vídeo de 4 minutos, né? 4 ou 4:30, 4 minutos, e nesse vídeo nós temos que colaborar, tem um roteiro. Eu acho que o melhor seria não a gente entrar no detalhe do roteiro agora, mas talvez eu vou passar. Eu também tenho uma sugestão de roteiro, né? Mas é basicamente, vai basicamente passando só os tópicos aí, ó. Tá vendo? Tem uma abertura, não é? Que é o drone sobre as montanhas. Tem o que é o CBH, ó, tá vendo? A abertura é o drone sobre as montanhas e tal. É que no roteiro que eu passei, eu já tinha dividido inclusive o tempo. Então, por exemplo, a abertura é 15 segundos.
porque é muito importante dividir, né, o tempo de cada cena, tá certo? Quem vai falar o quê, né? Então aqui, ó, você vê o segundo tópico aqui, é CBH e sua origem, área de, área de atuação, mas você vê como é que se desenrola? Tem narração, né? Tá vendo? Tem Sim. uma narração, não é? E tem música e Tem- narração. Não tem alguma coisa sobre nascentes, as nascentes das duas bacias, subbacias e o curso d'água? Não tem um foco em cima disso? Vai descendo. Quer ver? Eu vou ver se eu pego o meu roteiro também para mostrar aqui. Ó, papel do comitê, recursos e investimentos, está falando de Sim, aí projeto, é o comitê, né? Mas a questão participação do recurso social, hídrico, vamos ver. Participação social, convite à ação, encerramento. Ó, aqui só, convite à ação só. Comunidade, cuidando das nascentes, jovens em trilhas ecológicas, né? Deixa eu ver uma coisa tudo aqui. ótimo, mas faltou um destaquinho sobre recurso hídrico, eu achei, né? Nascentes e tudo. É. Então, Jacques, Vegetação, por isso que é para debater. restauração. É isso mesmo. Aí que tá. Por isso que eu acho, Jacques, eu também fiz um outro roteiro, ajudado pela IA. Eu vou passar para o Paulilo. Aí é a proposta, né? O vídeo é para março. Ele tem que produzir. Então, a gente poderia iniciar o debate. Coloca o roteiro no grupo, não é? Um roteiro já mais elaborado e abre para contribuição. Aí o Jacques vai falar: poxa, aqui seria legal fazer isso. Essa é a contribuição, não é? Porque tem vários momentos de fala, né? Você pode entrevistar a pessoa tal, você pode ir num cara do projeto que fez um projeto. A única Você coisa. conhece o vídeo, Renato, você conhece o vídeo que existia antes, há 5 anos atrás? O Conheço. Alexandre, 2017 né? eu tenho. Se vocês quiserem, tiver Foi curiosidade, você eu que tenho. fez o, Foi a Vale Verde. o- mu- foi Foi o você que Paulino e foi a fez? Vale Verde. Paulilo, Foi. Foi o Paulino e foi a Vale Verde. foi você que fez, né? 2017. Então, Eu tenho vídeo, se vocês tiverem interesse, eu Ele é passo para muito vocês. bom, um pouco longo, né? Bem longo, mas é muito bom. então, por isso que talvez é 4 minutos. Vocês acham? 4 minutos eu acho que é um É tempo É o bom. perfeito, suficiente. Mais que exato, isso, o povo perde foco. É quatro É, minutos mesmo, no é. máximo. perfeito. Bom, então fica a proposta para a gente também levar lá na reunião da CETETIM, né? Falar, ó, temos um produto para produzir, tem aí um início de roteiro para a gente debater e começa o debate para esse objetivo. Ó, queremos ter o vídeo para março, tá certo? Não é? Tá bom? Perfeito. Bom, eu tenho mais uma Bom, o aqui que Paulino eu está queria. saindo. Queria fazer duas perguntas, uma para você, Renato, e outra para Nathalie. Renato, eram três ofícios que a gente conversou na última reunião. Nós fizemos dois. Qual era o terceiro? Ofício. A gente deliberou fazer três ofícios. Um da CETESB, um sobre Outro a água aí no rural em Campos do Jordão, e o terceiro qual que era? Lembra, não? não, o terceiro, eu lembro só dos dois, da CETESB e o da Angelita. Não, eram três, eram Eram três. três? Mas a Adriana não fez a ata ainda e eu não lembro mais o terceiro. Bom, quando lembrar, você fala. Outra coisa, Nathalie, Sim, ele aprovou agora o agente técnico, agora vai para o agente financeiro, depois vem o contrato, depois vem o depósito e só aí que a gente faz o edital, é isso? exato, exato. O agente técnico manda um parecer, Já aprovando. fez. Esse parecer Aprovou. vem para a gente, colegiado, e para o agente financeiro. O agente Financeiro. financeiro vai ver a viabilidade do financeiro do projeto, se vão ser em duas parcelas, se vai ser em três, se vai ser uma parcela só. O financeiro Não, cuida ele já mesmo só da sugeriu questão do pagar em dinheiro só. duas. É. Duas, Aham. né? Aí o agente financeiro vai ver se a conta está aberta, se a conta está com a renda fixa, vai analisar toda a Para conta. abrir a conta, tinha um convênio com o Banco do Brasil, né? Eles fizeram esse convênio? Você que faz, eles vão só abrir a conta. Aí você tem que ir até a agência e terminar de abrir a conta e colocar ele em conta de renda fixa. Você fez isso? Sim, não, você aplica, isso eu sei, mas antes eles iam fazer Exato. um convênio para o Banco do Brasil não cobrar despesas bancárias. Eles não fizeram Na hora isso? de você fazer toda a finalização da abertura da conta, você já vai jogar ela como governo, conta governo
Desenvolve São Paulo. Aí ela já Conta vai estar governo? certa. Dá uma olhada nela, que tipo de conta que ela é. Ela tem que ser conta governo. Eu até mando um exemplozinho de um que tem aqui, eu te mando como é que é. Aí ela tem que estar em governo, renda fixa, e aí eles vão depositar o dinheiro e vai te comunicar que o dinheiro já depositou, eles depositam o dinheiro e mandam o contrato para você assinar. Assinando os contratos, já está liberado para processo licitatório. Certo. Então tá bom. Jacques, Ok, gente. então, Valeu. Fala, olha Renato. só, tem mais uma para a gente tentar levar a proposta, Jacques, é assim, essa é importante. Hum, Existe um produto no contrato, existe um produto, não sei se a Nathalie consegue ler o que está escrito nele aí, mas ele foi deixado meio vago, até proposital em alguns momentos, e é possível a gente definir o bom uso desse produto, porque ele tem uma verba alocada de 43 mil, eu acho, reais. É o tal produto Cartilha. 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 Você consegue ler o que está escrito aí no documento? Então, gente, tem lá um produto que nós Eu teríamos tenho que aqui. definir melhor, e ele está definido lá como cartilha, publicação ou Tá impressão de assim, ó. 5 cartilhas. Renato, tá aqui, ó. Você vai Cartilha ler? juvenil para os eventos comemorativos. Criação de conteúdo, produção, edição e impressão de uma cartilha com tema Águas da Serra da Mantiqueira, onde serão distribuídos gratuitamente ao público infanto-juvenil. Público infanto-juvenil, está falando em cartilha. Então, pessoal, eu estou trazendo uma proposta aqui, né? Eu criei, junto com a inteligência artificial, um jogo de memória de conservação da água, tá certo? Seria um jogo de memória para 8 a 12 anos de idade, não é? Com 48 peças. As peças são cartões de 8 por 8, são cartões, né? As peças. E o jogo de memória que eu inclusive criei, dei sugestão e criei as imagens das peças, das 48 peças, tá certo? Não é? E aí tem uma regra, o jogo, muito legal, e eu entendo que quando você. Eu joguei muito jogo de memória com meu filho, jogo com a minha neta, jogo de memória, tá certo? Então é assim: nascente de água, torneira pingando, barragem, né? Ou seja, nascente, serra. Os cartões tratam a conservação da água, né? Então, o que eu estou sugerindo é que a gente poderia utilizar essa verba para fazer fisicamente, e pelo que o Paulino colocou, não sei se ele tem que refazer esse estudo, daria para fazer 400 jogos da memória. E a gente distribuiria os jogos nas escolas, ou seja, aí seria, em vez de distribuir uma cartilha, distribuir, porque eu acho que a cartilha ela vai ser lida uma vez e talvez fique esquecida. Ô, O Renato, jogo da memória, a criança vai pegar e vai falar, pai, vamos jogar, poxa, vamos jogar, né? eu Você tenho aqui envolve muito só mais, né? uma... Que a gente estava conversando aquele dia, a gente entrou em várias possibilidades aí, né? E a gente tinha falado de tabuleiro também. O que eu falei que dava para fazer uns 400 era o de tabuleiro. Acho que o de memória dá para fazer, sei lá, 1.000, porque o custo é mais baixo. Então, porque eu dei a sugestão também aí de fazer um jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro também, criança de 8 a 12 anos, não é? Onde é a aventura da gotinha d'água. O tabuleiro é uma elipse, né? E a gotinha d'água sai da serra e tem que chegar até o reservatório. É um jogo de dado. Você tem que ir pulando casa, de repente você encontra uma barragem, aí você volta, né? Aí você pula. Então, para esse jogo de tabuleiro, que o Paulino então falou, daria para fazer uns 400. Se for fazer jogo de memória, poderia fazer mais volume, talvez. Então, a ideia aqui seria, podemos aprimorar essa proposta, ou seja, podemos levar para frente, discutir. Eu vejo que o jogo ele vai ficar para sempre, até gastar os papeizinhos, tá certo? Até As gastar. pecinhas, aí pega o próximo projeto de comunicação e faz ele. Então, Atualiza e refaz. Não se eu inventa roda, considero, faz o que funciona. eu considero que seria, em vez de investir na cartilha, né,
Ou se vocês tiverem alguma outra proposta que possa ser correlacionada a esse produto do termo de referência, do contrato, né? Porque não pode ser trocar totalmente. Aí o tomador tem que ver que tipo de proposta. Mas eu apostaria em fazer, porque daí eu não sei se você põe, por exemplo, o jogo de memória, se você põe num saquinho, se vai ter que pôr uma caixinha, ou se você põe num saquinho só. Precisa ver os custos, né? E aí, nesse saquinho, você pode ter o logo do CBH com 20, É o logo, sempre o logo, né? o logo com 25 anos, tá certo? CPH e Então, vidro sempre tem que ter. O logo dos dois tem que ter sempre. e o feidro, né? Tem que ter, talvez, mas então tem que ver, porque você não vai jogar as peças soltas, você tem que pôr talvez numa embalagem, né? Então, eu não sei, Nathalie, você e o Paulino poderiam avançar um pouquinho só sobre a perspectiva de se dá para fazer e quanto seria o valor possível para a quantidade. Isso se o grupo aqui achar que vale a pena. Então, era isso mesmo que eu ia falar. É totalmente tranquilo eu chegar para o agente técnico e falar que houve uma mudança de interesse da Câmara Técnica em relação a essa cartilha. Só que aí a gente precisa primeiro colocar isso em Câmara Técnica, todo mundo está de acordo, e aí eu vou até o agente técnico e mudo. Eu acredito que não tenha problema nenhum, porque em outros projetos de comunicação já houve essas mudanças e não tivemos problema nenhum. Justificando e estando autorizado pela Câmara Técnica, a gente pode mudar sim. Até mesmo porque, já até colocando aqui, essa cartilha é uma ideia da Adriana. A Adriana fez essa cartilha em algum outro lugar, algum outro evento, alguma coisa, e aí ela trouxe esse para cá, para a Câmara, para o comitê, falando que ela já tem material, que foi ela que escreveu, que precisava só diagramar e imprimir, que ela já tinha isso. Essa cartilha é coisa da Adriana. Então, acho que a gente tem que jogar em câmera técnica, ver o que ela acha Claro. dessa cartilha, se realmente ela quer fazer, se não quer, se ela mudou de ideia, porque isso é dela. E Sim, aí depende da resposta da Câmara Técnica, não dela, da não, Câmara não. Técnica. Se ela quiser e todo mundo não quiser, ela é menor ninguém, entendeu? Então a gente Então, joga para mas a Câmara Técnica, se todo mundo concordar da gente mudar essa cartilha para um jogo de tabuleiro, um jogo de memória, e aí a gente entra em contato com o agente técnico e eu faço toda essa mudança. Isso não tem problema, até mesmo não. porque a gente está aí com 6 meses de projeto, então a gente tem tempo. Se a gente estivesse finalizando o projeto, talvez seria problemático. Mas como estamos no começo do projeto, então acredito que para fazer mudança não vai trazer prejuízo, não. Então ótimo. Essa você falou, a Adriana Prestes que trouxe isso, É, né? exato, É. exato, exato. Então, o importante, claro que tem que ser, ela pode manter, ela seria bom se ela apresentasse o conteúdo dessa cartilha, né? Exato. Porque nós teríamos que ver o conteúdo para ver realmente. E aí, quantas cartilhas? Então, são duas propostas, tá certo? Eu estou trazendo uma alternativa, né? Então, A assim, gente não vota, né? invalida. Não Uhum. invalida a proposta da Adriana, tá certo? Ela pode apresentar na próxima reunião, ela debater, mas para eu debater a cartilha, porque o jogo de memória não preciso muito mais para debater, tá certo? Eu tenho as instruções, posso pôr na tela as instruções do jogo, as imagens e tal, já tenho um conteúdo para debater. Então, se ela tem a cartilha, ela poderia apresentar o conteúdo da cartilha para a gente entender se vale a pena ter a cartilha, tá certo? Uhum. Não é? Sim, É. sim. Então, deixa eu falar. Adriana Saciotto, o que que você acha do jogo da memória também? Você vê com boa intenção? O que que você pensa? Eu acho bem interessante mesmo. É uma Melhor, acho proposta. que melhor que uma cartilha, talvez. Eu também acho, concordo, Adriana. Eu acho que Interativo, vai trazer né? muito mais, eu também acho, vai ser muito mais interessante do que você pegar um livrinho e ficar lendo. Quando você Sim. interage com aquilo, ainda mais o jogo de memória, um pai brincar com uma criança com outra criança, levar esse material para uma escola, eu acho muito mais efetivo do que uma cartilha e ficar lá lendo. Até mesmo porque hoje os jovens estão com menos paciência ainda para ler. Eu acho que Exatamente. Isso. Tudo que já é depois do material TikTok, impresso, eu acho que é muito desnecessário e eles não leem mesmo. não lê, É, Não exatamente. é. Tanto que a gente é. vê que eles não sabem nem escrever direito, né? A letra é Porque não lê, né? horrorosa.
da galera jovem, né? Perfeito. Paulino, Exatamente. Eu acho que o material para brincar é muito melhor do que ler. bom, o Paulino deve estar saindo, então ótimo. Adriana, o Jacques também concorda que podemos discutir essa proposta, Jacques? Não, o jogo eu acho maravilhoso, eu já tinha te falado isso. Para mim, o meu voto é pelo jogo. Mas vamos apresentar Eu as duas também. propostas, é claro, né? Claro, claro. O Só, Paulino está saindo, né? Eu acho não, que também eu são só ia 11 fazer horas. uma Ah, consideração pode sobre falar. essa questão do jogo. Porque até pela interlocução que às vezes a gente precisa ter com as redes municipais de ensino quando tem evento, essas coisas, a cartilha acho que ia ter que envolver muito mais a questão pedagógica, que eu acho que seria uma barreira, inclusive, porque para ser efetivo você tinha que incluir os professores, colocar no planejamento para usar isso e ser mais bem utilizado, e não ser um material que vai ser recebido e vai ficar num canto, dependendo que alguém tem interesse de mexer. Ao contrário, aqui, pelo menos em Campos, eu acho que Santo Antônio e São Bento também tem algumas escolas, por exemplo, que poderiam ser priorizadas, são aquelas que têm contraturno, né, que tem o integral, que ele já tem um momento de recreação, etc. Então não demandaria tanto envolvimento burocrático dessa questão pedagógica e que poderia ser utilizado nesse momento. Esses jogos, mais uma coisa, não seria só para escolas, eu acho. Acho que a gente vai fazer uma Não, quantidade grande, né? é, Para instituições, para Não, uma tem São que ser Bento, pode gratuito, ficar os vamos dois ou tentar três lá. Nós temos uma bem. salinha, uma biblioteca, e N instituições usariam. Aqui, por exemplo, o CEPROCON, né? Faria atividades com as crianças de vários tipos, né? Mas é, seria bem mais rico, né? é, Falar sobre recursos hídricos e apresentar isso. Eu não é. conheço as imagens. Você já tem as imagens prontas para o jogo? Já. Já Eu tudo criei, pronto. mas o Paulino vai ter que retrabalhar. Eu criei as 48 imagens, 24 pares, né? Então, e é Maravilha. assim, Jacques, o jogo é assim mesmo: torneira pingando com torneira pingando. Ah, torneira fechada, serra com serra. Então, e aí a regra não é só de dois, pode ser quatro participantes. Aí tem uma outra versão Sim. avançada que pontua, que não Uhum. sei o quê, e eu já tenho o manual do jogo também. Então, tá Maravilha. praticamente pronto, né? Eu acho que seria uma boa alternativa, tá? E Super. E outra aí, coisa como tudo boa, esse isso. material a gente atinge o público-alvo, que é a É, sociedade civil. Já outra coisa, fecha não nossa. talvez agora para pensar, porque estamos finalizando, nós temos também uma verba de brinde. Nós vamos ter que pensar bem, né? Um Tem brinde. aí, acho que 7 ou 8 mil de brinde. É É bom sete e pensar num pouco, que é brinde. uma caneta e uma sacola. Acho que também é válido a gente pensar em alguma coisa bem mais legal aí do que caneca e sacola já deu já. Essa foi uma coisa que a gente discutiu bastante e não conseguiu Um chegar a boné lugar é uma nenhum. coisa prática e fica bem escrito, né, na frente. Um Ó, boné eu acho muito bom. boné eu acho válido também. Se você põe o logo bonitinho, você põe alguma coisa ali, é legal. O boné eu acho Nossa, que é a primeira coisa, tá na cabeça, tá na testa da pessoa, né? é, Aquilo marca bem, né? Eu acho, Jacques, poderíamos uma boa descobrir, inclusive. sugestão. Por isso, ó, já temos uma primeira proposta aí do Jacques, tá certo? Então, vamos botar o cérebro para pensar e olha, essa aí é boa, viu? Um boné marca bem. É isso mesmo. Eu acho que é muito legal isso aí. E aí, eu também já falei com o Paulino, mas aí tudo isso que nós estamos falando é ao longo do tempo, tá certo? Eu tenho um modelinho de boné que eu ganhei lá dos macaquinhos, dos muriquis. Eu fui num parque de muriqui, e daí que eu tive essa ideia. Ele é perfuradinho assim, maravilhoso. E o muriqui aqui na frente. Putz, super legal. Eu tenho um modelo aqui. Puxa, que bom, Jaques. Podia depois você tira uma foto, manda para a Nathalie aí, que vai ser legal. A Pode gente levar. Pô, pensar eu Vamos acho fazer isso. ótimo. É uma boa proposta para debater, juro mesmo. Tá vendo? Olha só, gente, em 1 hora e meia a gente está aqui quanta coisa boa já conseguindo saiu. Isso mesmo. estruturar. A última Mesmo. coisa que eu quero colocar, que também talvez é viável, é tudo para o ano que vem, tá certo? Eu também criei duas gincanas, tá? Duas gincanas. Uma gincana é para adolescente. Aí é o próprio adolescente que interage a gincana é digital. Ela não é uma gincana, ela é feita pela internet, tá certo? Então, é uma gincana para adolescente, onde eles mesmos interagem com a internet. O adolescente ele tem que ter acesso, aí talvez o pai autoriza, alguma coisa assim, porque a situação de internet com criança não é viável, né? Então, eu não poderia criar uma gincana de 8 a 12 anos pelo celular
que a gente ia ser morto, né? Tá certo? Não, não dá. Os pais Mas não iam fazer. para 8 a 12 anos, eu criei uma gincana que o pai é o intermediário entre o trabalho da criança, entre a tarefa e o comitê, tá certo? Então, por exemplo, lá, tem uma tarefa que é desenha a Serra da Mantiqueira. Então ele faz um desenho, o pai tira uma foto e o pai é que manda para o site, tá certo? Aí tem o site, tem a pontuação e vai ter, entregou a foto A. Ou então assim, identifique uma nascente e tire uma foto. O pai vai junto, aí vai envolver o pai, né? O pai vai ser chamado para, né, para tudo quanto é coisa, porque, ó, pai, aqui a tarefa é essa aqui. Você me ajuda, tire uma foto de uma poluição de algum lugar Esse é de poluído. que idade, Renato? Que idade, mais ou menos? Esse aí de 8 a 12 anos, tá certo? Não é? Então, é um tipo de. Eu também tenho o roteiro dessa gincana pronto. Eu já fiz o roteiro, já fiz tudo e tal. É para O homem é debater. polivalente, né, ô, Nathalie? Não, e Ele aí vem joga, uma chuva de ele joga no ideia. gol, no ataque, no lateral, direito, esquerdo. O homem é um time completo. Ele é o time Olha, completo. Ele levanta e ele chuta. Ele é arma a assim, Ele gente. jogada e levanta, ele chuta pro chuta, ele gol. bate, Isso, tudo. ele arma a jogada e chuta pro gol. E faz Eu gol. sou, E eu faz fico o muito gol ainda por cima. entusiasmado, eu fico muito entusiasmado. E na gincana, aí talvez tenha que até ver se o brinde também, porque no caso das crianças, o brinde tem que ser muito simples e tal. No jovem, já que é adolescente, aí a gincana é mais digital. Então, de repente, você vai dar uma tarefa que ele vai ter que entrar no Google Maps e pontuar e marcar no Google Maps a nascente que ele identifica, entendeu? Que Então, legal. aí você mistura o trabalho dele também com tecnologia digital, porque ele vai ter que acessar Google Maps, ele vai ter que fazer também eu já escrevi o roteiro, não é? E aí você pode ter 3 adolescentes trabalhando junto, todos eles em grupo, tá certo? E aí já tem a pontuação, e quando chega no final, por exemplo, o vencedor da gincana ganha uma mochila. Ou seja, E essa gincana, né? estou pensando aqui, nós temos uma feira aqui em São Bento, né? Que antes era a feira do Dia do Meio Ambiente, em junho, mas agora ela mudou para a Feira das Quatro Estações. Então, nos primeiros dias de cada uma das estações tem essa tal da Feira das Quatro Estações. E tem, principalmente na última, teve uma atividade muito grande com as escolas, né? A Nathalie participou. E ali Participei. teve gincana. E ali teve Todo gincana, inclusive. E aí eles ganharam um prêmio. O prêmio era ir visitar o projeto Tamar em Ubatuba. E a os gente Ó, pode menorzinhos levar foram essa pro ideia Bona e os para as maiores vieram escolas para e tal. eu acho que tanto movimenta a garotada, porque a garotada de 8 a 12 vai movimentar o pai, a família, tá certo? Vai envolver mãe e pai, né? Aí a Que gente tem legal. que. O problema da gincana é mobilizar as pessoas para a gincana, tá certo? Então, Então, não é só. Mas o nessas pessoal de feiras, São Bento elas já já é estão bem envolvido. mobilizadas, por isso que é É bom. isso, Isso. isso. O pessoal de São Então, Bento já é bastante envolvido. o desafio da gincana não é só montar a gincana na plataforma digital, porque, na verdade, a montagem é formulário Google para inscrição, tem tudo isso detalhado no que eu fiz e passei para o Paulilo, né? Então, é possível implementar ela com, teoricamente, baixo custo, dentro do termo de. Aí precisa ver se a Nathalie, se o tomador tem, né, espaço de dinheiro, porque é hora homem, né? Aí é hora homem de designer, é hora homem de, né? Precisa ver se é possível, Bom, tá? Mas, se essa ideia evoluir, a gente marca uma reunião aqui com o pessoal da Virando Sustentável, que é quem conduz essas feiras, e aí ver de que maneira é melhor viabilizar isso, tá bom? perfeito. Paulino já está por Ótimo. aí. Eu Bom, acho que pode entrar ali no produto um, no produto 2, que é ali a assessoria do jornalista, e o designer. Eu acho que dá para entrar naquelas horinhas que tem ali que abarca o projeto. Eu acredito que dê sim, dê sim. ok. Bom, gente, então eu acho que por hoje, né, o grupo Fechou. andou bem, né? Tá Muitas ótimo, Andamos bem ideias. hoje. muito bom, muito bom. E Ideia vamos não fazer falta. mais dessa com mais frequência, não uma vez por mês. Uma vez por mês a gente se perde. Uma vez É, por mês a gente já tem a câmara técnica, né? A talvez gente tem que se reunir aí pelo menos a cada 10 dias, 15 dias, para não 15 deixar esfriar dias. nenhuma dessas
ideias, né? Tem muita ideia aí Perfeito. para dar andamento, né? Realmente tem que fazer É, acontecer, né? isso Então, aí. já, Renato e Adriana, deixa eu só colocar aqui o que eu anotei e ver se eu não esqueci de nada para a gente levar para a Câmara Técnica. Que é a melhoria no site, a gente vai ter que pontuar as melhorias para eles, né? Isso. Vamos deliberar em votação o logo, mais o logo comemorativo de 25 anos, para eles aprovarem. A questão do vídeo institucional, nós vamos lançar o vídeo institucional na plenária de março de 2026, já com a Espera só, comemorativa só um dos minutinho, desculpa, 25. Nathalie. Eu lembrei Sim, daquela história que a gente ia montar, organizar um evento, não sei se é dos 25 anos, mas era uma coisa de palestras e tal, fazer um evento, um dia inteiro era isso, né? E aí pode juntar com essa Era. história de 25 anos, comemorando os vinte e Isso, cinco anos do comitê, né? isso. ótimo, perfeito. Logo no, talvez fazer toda uma programação para a partir de março criar um grande evento. Legal, Perfeito, Jacques. Perfeito. ótimo. Vou anotar Perfeito. aqui já. Aí o produto 11, a gente substitui a cartilha pelos jogos interativos, que é a ideia do Renato. Vamos levar isso É para uma ele. segunda proposta. Vamos levar para a reunião como uma segunda proposta. Existe uma A segunda proposta proposta. lá, Tá. cartilha, e o grupo deu uma outra proposta. Ó, não foi o Renato, hein? É o grupo, hein? O grupo, porque senão vira muito pessoal, sabe como é, né? Já, É, só aqui, já, vai, Nathalie, por favor. Você tem sim. mais? Aí, sim, os brindes, a questão de a gente substituir ali por bonés, Para o né? Bonés, o A jogo da proposta de Pode memória, mandar a foto, eu vou tirar lá no foto e já te mando. E a questão da gincana digital para adolescentes no e- celular, de 9 a 12 anos. isso. E o jogo da memória, né? Que também Sim. tem que. O jogo da Memória, memória, jogo da memória. isso, é. Jacques, só lembrando aqui, antes de terminar, Jacques, olha, eu Para ontem todas passei. as escolas e entidades que trabalham com crianças, todas, né? Isso, isso mesmo. A paz, você pode fazer várias dessas coisas. Jacques, só Fundação uma Lia de preocupação. Aguiar, aí em Campos de Jordão, né? Fundação Lia de Aguiar trabalha direto com criança, Olha criança e só. adolescente. É. Espaço Sauá. Passar o ar, verdade, muito Então, Jacques, espaço. olha, só uma preocupação aqui, estamos terminando. Jacques, você lembra, ontem eu passei a tarde no comitê, trabalhei com Mostarda em algumas coisas, e aí eu perguntei, falei, Mostarda, nós temos um compromisso de entregar até 31/10, agora, dia 31, nós temos que entregar as fichas Adriana, é. síntese, as fichas síntese do relatório da situação. Eu falei, e isso está na mão da Adriana, e eu não ouvi mais nada sobre esse assunto, né? Não, ela está sabendo, mas eu vou lembrar É. mais uma vez. Só que aí é o seguinte, o Beto falou assim, não, não, ela ficou de passar aqui, de mandar para mim amanhã. Veja, desculpa, a Adriana é da Câmara Técnica, se ela tem alguma coisa para apresentar, tem que ser na Câmara Técnica, ou mandar para o grupo da Câmara Técnica, ela não pode fechar a ficha, mandar para o secretário e mandar para São Paulo. Nós temos que ver, né? Temos que ver o trabalho que ela É fez. CTPAI, né? É CTPAI, né? É relatório da situação, né, Jacques? Né? Oi? CTPAI. Então, já que Então, envolve todas as câmaras. Usa a é, CTPAI, mas o relatório de situação é, cabe ali a todas as câmaras, né? eu falei para o Mostarda, então, e para o Beto, que se eles recebessem alguma coisa dela, que eles retornassem a ela também, falando, Adriana, o pessoal da Câmara Técnica já viu, porque eu não vou mandar para São Paulo sem a Câmara Técnica ver, tá certo? Não é? Tá bom? E é um trabalho, Jacques, mecânico, não tinha nada de criação para fazer, é exatamente um trabalho mecânico, sabe, mecânico? Abre o Excel, pega o gráfico lá, joga para dentro sabe como é? Não tem criação, não tem invenção, não tem absolutamente nada. É atualizar os quadros que existem hoje no relatório da situação, não é? Inclusive tem que tomar muito cuidado com o seguinte: nós estamos terminando um plano de bacias que levou 1 ano e meio para ser feito, que tem 340 páginas, né? Que tem detalhe de tudo quanto é coisa lá, mapa, diagnóstico e tudo mais. E ao mesmo tempo que esse plano está saindo, que é o instrumento mais importante do comitê, vai sair junto um relatório da situação. Então, veja, não pode sair um relatório da situação que não está alinhado com Divergente com o plano. do plano de bacias, tá Ficar certo? firme nisso. Bom, aí nós temos, o tema é CTPAI.
terça-feira nós temos marcada a reunião da CTPAI. Como é que ficou? Você falou com o Mostarda sobre isso? Falei, nós vamos fazer a reunião. Eu vou soltar a convocação agora, um pouco atrasada, mas é realmente porque está com muito Vamos fazer trabalho, dia né? 31 mesmo. Não, dia 28. Dia 28. Dia 28, dia 28. É Então que vamos fazer mesmo. dia 28 é funcionário público, é o dia do funcionário público. Certo. Adriana, você vai trabalhar no dia 28? Ah, dia 28 é feriado. Não, a gente não trabalha aqui. E Então, provavelmente é na segunda, né? O Mostarda disse que no caso deles lá do SP Águas, eles vão compensar em outro dia, eles vão trabalhar, entendeu? Muito Ah, não, bom. é verdade. Desculpa, mudou para segunda-feira. Na terça a gente trabalha. É isso Ah, mesmo. então. Isso, tá vendo? Eles vão compensar na segunda e vão trabalhar na terça, né? Então, Mostarda, Adriana, se você puder participar também da CTPAI, não sei se Tá. você está, tá? É muito importante. O que a gente não vai ter de presença é as prefeituras. São Bento vai juntar segunda-feira no feriado, vai fazer feriadão. Mas porque a minha pauta principal na CTPAI é a planilha, é o PAP 26 e 27. Eu não estou pensando em outra coisa, Nathalie, do que pôr a planilha 26 e 27 e a gente ir projeto a projeto. E aí, na semana de 3, eu e o Mostarda vamos visitar as prefeituras, né? Cada uma delas, para fechar com eles a proposta deles de PAP, tá certo? Por quê? Porque o plano de bacias e o PAP tem que estar pronto, tem que estar aprovado pela Câmara Técnica em 25 de novembro.